Introdução à virtualização. Então, nesse material aqui, vão ser demonstradas algumas técnicas utilizadas, ferramentas. Então, vai passar um pouco sobre a constituição de onde surgiu essa ideia de virtualização, os cenários de aplicação, as soluções mais comuns, então, os tipos de hospedeiros mais comuns, as formas, por exemplo, que aparecem aqui com grande destaque de armazenamento e as referências. Um breve histórico então sobre virtualização. Começa lá nos anos 60 com algumas iniciativas da IBM, a série 360, a linha de computadores de grande porte, usando virtualização de sistemas operacionais, principalmente por sistemas legados. Vai avançando então até os anos 70, ainda usando a arquitetura de mainframes. Nos anos 90, com o advento da melhoria na capacidade de processamento e memória das máquinas, surge a empresa VMware, inicialmente com o VMware Workstation, que é uma ferramenta de virtualização ainda pensada para desktop. Nos anos 2000 aparecem o Zen Source, depois o Zen Server, o Virtual PC, iniciativa da Microsoft, e principalmente as extensões para virtualização no hardware da Intel e da AMD, que possibilitaram a virtualização total. Depois a gente vai conversar sobre isso. E depois outras ferramentas foram aparecendo, VirtualBox, OpenVZ, KVM e outras mais. Mas principais adventos na arquitetura de computadores: time sharing e memória virtual. Sem isso, não teríamos como fazer virtualização e nem usar uma máquina de forma compartilhada. Os componentes básicos de virtualização: o sistema hospedeiro, que é composto pelo host, que faz o gerenciamento do hardware físico e das máquinas virtuais; os sistemas convidados, chamados guest, são os operacionais virtualizados, as máquinas virtualizadas; e o sistema de armazenagem dos discos dessas máquinas virtuais, que pode ser centralizado no próprio hospedeiro ou num storage em rede. Aqui um diagrama simplificado desses componentes, então os sistemas convidados aqui, de diversos sistemas operacionais diferentes, Linux, FreeBSD, Windows, o armazenamento dos discos, a rede para fornecer o acesso a esses discos, e o sistema hospedeiro que gerencia essas máquinas virtuais. O armazenamento pode ser feito na própria máquina hospedeira, mas depois a gente vai conversar sobre as vantagens e desvantagens disso. Cenário de aplicação. Vantagens. Primeiro, aproveitamento da capacidade do hardware. Então, o que foi o grande salto para a necessidade de virtualização? O hardware ter reduzido o seu valor e as empresas a perceberem que estavam com sobra de recursos, de memória, de processamento, de HD. E essa diminuição do valor de hardware continua acontecendo. Então, a vantagem é o melhor aproveitamento. Outro detalhe é a economia no consumo de energia, climatização e espaço físico. Então, onde eu tinha um hardware físico para cada serviço, hoje eu posso concentrar dezenas de serviços num mesmo hardware físico. Diminuo as fontes de alimentação, diminuo meu consumo de energia, meu aquecimento do ambiente, e fico com um melhor aproveitamento do hardware. Agilidade de administração dos servidores, porque o tempo que eu perdia achando driver para o meu servidor, fazendo configurações de rede, fazendo diversos ajustes em como colocar o meu equipamento numa sala de servidores,
tomadas, cabeamento. Eu reduzo tudo isso porque eu já tenho meu hospedeiro físico instalado, então eu só tenho que realmente criar a minha máquina virtual com o que eu quero fazer. O tempo diminui drasticamente. Os sistemas legados, então, por exemplo, se a minha empresa hoje necessitar executar, por exemplo, o Novell Nether 411, eu não tenho hardware compatível com isso. Mesmo acontece para o Windows 98, vai acontecer com o Windows XP, já aconteceu com o IBM OS 2. Eu não tenho driver para rodar, por exemplo, numa máquina atual. Então eu posso virtualizar esse meu sistema operacional e rodar esse meu sistema sem problemas nenhum. E o uso acadêmico, que é inegável, facilidade se tem de fazer diversos cenários, diversos testes, por exemplo, variar recursos, diminuir memória, colocar a redução do processador. Isso seria praticamente impossível fazer sem esse recurso de virtualização. Mas eu também tenho algumas desvantagens. Eu listaria as seguintes: na falha do servidor hospedeiro, diversos serviços podem parar. A vantagem que eu tenho de concentrar serviços numa máquina hospedeira também me torna uma desvantagem. Porque se eu virtualizar todos os meus serviços num único hospedeiro físico e ele falhar, por exemplo, eu vou perder praticamente todos os meus sistemas ao mesmo tempo. Aumento no custo das soluções de fornecer redundância. Então, pensando que esse problema pode acontecer, eu tenho que investir, muitas vezes duplicar meu investimento, investir em licenciamento, para poder manter esses meus hospedeiros funcionando. O que acaba tornando mais complexo a questão do gerenciamento da infraestrutura. Então, na medida que eu estou usando como um fator crítico os meus hospedeiros, a minha rede, o meu armazenamento, eu tenho recursos de redundância, alguém tem que dominar isso, mas mesmo assim é muito mais complicado do que simplesmente ter apenas um servidor isolado. E o desempenho pode sim ser afetado, porque eu vou colocar mais uma camada antes do meu hardware físico. Essa camada, por melhor desempenho que possa haver até, eu tenho meu problema na questão de entrada e saída, que em muitos casos eu vou usar algum driver genérico e eu não vou acessar realmente o meu hardware. Então, um exemplo clássico é o uso de banco de dados virtualizados, que é uma grande discussão. Dependendo do caso, não é recomendada a virtualização. Soluções existentes: Xen, VMware, Hyper-V da Microsoft, VirtualBox, que hoje é da Oracle, OpenVZ, que é código-fonte aberto, o Proxmox, que é um agrupamento de duas soluções, OpenVZ e KVM, uma distribuição. Então vou conversar um pouco sobre cada uma delas aqui, mostrar um pouco o que cada uma pode fazer. Começando pelo Xen, então um projeto originado em Cambridge, Universidade de Cambridge, no final dos anos 90. O início do projeto era baseado em paravirtualização, então existia na verdade a obrigação de modificar o sistema convidado. Então, por exemplo, eu vou virtualizar um Linux, eu teria que mudar o kernel desse Linux convidado para poder rodar em cima desse hospedeiro. Já no caso do Windows, que eu não se tinha acesso ao código fonte para mudar o kernel, ele rodava num modo que ficava extremamente lento. Hoje isso já não é mais assim, já existe virtualização total com os recursos do processador que foram criados pela Intel e AMD, então não existe mais a necessidade de fazer para a virtualização. Código-fonte aberto em 2002, um desenvolvimento intenso da comunidade. Em 2007 foi adquirido pela Citrix Systems pelo valor de 500 milhões de dólares. E dessa compra surgiram duas soluções: o Xen Server, que era a versão comercial, que ele é uma distribuição,
distribuição do hospedeiro, e o Zen Open Source, que é o código-fonte aberto, que rodava diretamente em cima de um kernel Linux modificado, e todo o gerenciamento feito por linha de comando, com algumas soluções caseiras ou bem limitadas. O projeto XCP, ou XCP, que é o Zen Cloud Computing, em 2009, tinha o objetivo de ser um Zen Server em código-fonte aberto. Então, com todo um gerenciamento mais avançado, mais facilitado. Mas não tinha algumas funcionalidades da versão comercial. Entretanto, em 2013, o Zen Server passou a ser código-fonte aberto. Com isso, o projeto Zen Cloud Computing perdeu um pouco o foco, já que agora eu tenho os recursos avançados do Zen Server sem necessidade de licença. Aqui eu vou mostrar a console do Zen, um exemplo de um acesso para SSH, o Zen Center, que é o cliente de gerenciamento do hospedeiro. Uma ressalva, é somente para Microsoft Windows. Existem algumas soluções que não são oficiais da Citrix para fazer esse gerenciamento. Não tem gerenciamento web com grande quantidade de recursos. Então, coisa incrível, o Zen nasceu lá em Linux, o cliente optou-se por usar o Windows. Então aqui tem um exemplo da console por SSH. Então, um acesso remoto SSH, não dá para fazer muita coisa por aqui. Dá, por exemplo, para parar uma máquina virtual, ativar, ver algumas condições do uso de recursos do hospedeiro, gerar backup, restore. Mas, por exemplo, não posso criar aqui uma máquina virtual, não posso aqui gerenciar o storage, está bem limitado. Aqui sim, é o Zen Center, que é o ambiente de gerenciamento do hospedeiro, se conecta remotamente. Usa aqui a porta 443 para fazer a conexão. E aí sim, pode-se criar máquinas virtuais. Usa-se um serviço de hospedagem local para fazer, por exemplo, a disponibilização de arquivos ISO para instalação de sistemas operacionais. Nesse caso aqui tem um storage fazendo esse papel. E aqui as máquinas que estão rodando com o estado de cada uma, com informações sobre recursos. Aqui um exemplo de como criar uma máquina virtual. Então, se baseia num template, no modelo de uma máquina virtual. Aqui tem alguns exemplos: CentOS 4.7, CentOS 5, Debian, Squeeze, Oracle Enterprise Linux e outros. Ou fora isso aqui, pode-se usar uma ISO, como se usa no VMware Player, e fazer a instalação. O VMware, uma empresa fundada em 1998, o primeiro produto, o VMware Workstation, em mais de 99, foi adquirido em 2004 pela empresa EMC por 625 milhões de dólares. Os produtos, existem dezenas de produtos para VMware, mas vou mostrar alguns aqui. Um dos primeiros aqui, né? Talvez o primeiro, o VMware Workstation, que era uma versão comercial, mais pensada para o lado desktop. Depois tinha o VMware Server, que foi descontinuado, ele era freeware, a interface, o console dele era web. Temos, pelo lado desktop, o VMware Player, que é gratuito para uso não comercial, que é compatível com as soluções para servidor, que são ESX, que é o comercial, ESXi freeware, e tem outros vários. A diferença básica desses dois caras aqui é que um tem limite de recurso de hardware e não tem funcionalidades, por exemplo, de fazer migração de máquinas virtuais entre hospedeiros, migração de storage, alta disponibilidade e funcionalidades desse tipo. Então, o que são cada uma dessas funcionalidades? vMotion, capacidade de mover uma VM em execução entre hospedeiros. Então, a ideia é eu ter dois hospedeiros físicos com VMware rodando. Eu posso pegar uma máquina virtual que está rodando num hospedeiro e mover para o outro. Isso só é possível se eu tiver um storage compartilhado entre os hospedeiros. Então, se eu tiver, por exemplo, minha máquina virtual
no storage local e tentar fazer um vMotion, eu estaria copiando o disco da máquina para o outro hospedeiro. Não que isso não possa ser feito, pode ser feito. O problema é que eu tenho que desligar essa máquina virtual, mover esse disco para outra máquina e reativar ela. A ideia aqui do vMotion é, com a máquina ativada, fazer essa migração. Então os usuários estariam conectados nessa máquina, não perceberiam isso. O storage vMotion é a capacidade de mover uma VM em execução entre storages. Então se eu tivesse storages separados, moveria o disco de um storage para outro. Isso tudo com as máquinas ligadas. O DRS, Distributed Resource Scheduler, é um balanceamento de carga entre hospedeiros. Então, por exemplo, meu hospedeiro está com uma carga maior, o outro com uma carga menor, a máquina é migrada automaticamente. E o High Availability, que é alta disponibilidade, em causa de falha do hardware, as VMs, neste caso uma falha de hardware, obviamente as VMs vão ficar um pouco indisponíveis, mas em questões de segundos elas são ativadas num segundo hospedeiro redundante. Essas funcionalidades são da versão comercial do VMware ESX. Então aqui eu vou mostrar uns exemplos do ambiente do VMware, o vSphere, que é o cliente para gerenciamento do hospedeiro, similar ao ZenCenter, o VMware ESXi, que é uma console similar ao ZenCenter também, e o VMware Player, que é usado aqui, a gente usa na parte acadêmica muito para fazer diversos cenários de redes. Então aqui se tem o vSphere Client, aqui as máquinas que foram criadas, tenho basicamente a interface do VMware Player aqui, de forma bem básica, tem muito mais funcionalidades, mas quem consegue mexer no VMware Player aqui consegue criar uma máquina virtual sem problema. Aqui uma máquina em execução, então eu tenho a console da máquina aqui, isso que a gente vê no VMware Player diretamente aqui é a console, aqui tem mais funcionalidades, por exemplo, posso ver o uso de recursos, etc. Mas eu interajo aqui da mesma forma, posso destacar essa console daqui. Aqui tem o acesso por linha de comando, e é um SSH também, é um Linux que roda aqui, com funcionalidades bem básicas, por exemplo, trocar o password do administrador inicialmente, configurar a questão de logs, mas não tem muita coisa para fazer aqui não. Tudo é baseado em cima do vSphere Client. E aqui, o VMware Player, que é uma solução gratuita para se testar, para se usar. Obviamente não vai se botar em produção isso aqui, mas é possível, e são compatíveis na verdade. Posso pegar uma máquina virtual criada no VMware Player e disponibilizar ela lá no VMware ESX sem problema nenhum. O Hyper-V, uma solução de virtualização da Microsoft, disponível a partir do Windows Server 2008, também para o Windows 8. Não é a primeira iniciativa da Microsoft com virtualização. As primeiras iniciativas foram o Microsoft Virtual Server e o Windows Virtual PC, que eram um concorrente do VMware Player. Na época era o VMware Server. Somente para arquitetura de 64 bits, mas os sistemas convidados podem ser 32 bits. Tem algumas limitações com algumas distribuições Linux. No momento que foi feito aqui essa pesquisa, somente algumas distribuições baseadas em Red Hat, CentOS SUSE eram suportadas. O número de VMs depende do licenciamento do Windows. Então o Windows Server Data Center possui limitações de VM. E freeware, na verdade ele é uma ferramenta disponível para quem faz o licenciamento do Windows Server 2008. Então, na verdade, está incluído aí nessa licença. Aqui tem um exemplo, uma comparação do Hyper-V Server 2012 com o vSphere e o Hypervisor, que é a versão aqui, nesse caso, livre, com as comparações aqui de quanto de memória o hospedeiro pode endereçar. Então, veja que o VMware ESX aqui tem um limite de 32 GB. Mesmo que a máquina física tenha mais 32 GB, ele não vai reconhecer isso, só com a versão comercial, com licença. O da Microsoft aqui não tem já essas limitações, mas ainda não é uma solução adotada de forma padronizada no mercado, ainda tem que andar um pouco aí. A console de gerenciamento do Hyper-V
e uma forma de acesso remoto às VMs para o Remote Desktop. Então aqui tem o ambiente de criação de máquinas, então é o estilo o Zen Center, estilo o vSphere Client, que é o Hyper-V Manager. Tem a mesma ideia, então tem o mesmo ambiente, eu crio uma máquina a partir de uma ISO, a partir do modelo, escolho a fonte onde está o sistema operacional, defino memória, configuro a rede. Tem todos o mesmo estilo, mesmo conceito. Aqui tem a definição das configurações de uso de memória, controlador de disco, processador, interface serial, disquete e por aí vai. Então nada muito diferente que se faz aí em virtualizadores desktop. Falando nisso, VirtualBox, então, muito usado, criado pela empresa alemã Inotec, que foi adquirida pela empresa Sun, que por sua vez foi adquirida pela Oracle. Direcionado para uso em desktops, livre para uso pessoal, mas a ser adquirido pela Oracle, existe um pacote de extensões aí, que a licença é diferente de GPL, então chama atenção disso. Quando se fala de VirtualBox, ele tem uma parte que não tem licença GPL, não é código-fonte aberto, ela é, na verdade, uma licença diferente, mas é o que realmente está disponível em larga escala para Linux. Utiliza virtualização por software quando não há recurso em hardware. Isso aqui é uma coisa interessante, porque mesmo que eu tenha uma máquina que não tenha os recursos Intel Virtual Technology e de virtualização aqui da AMD-V, o VTX e a AMD-V, ele vai usar virtualização por software. O problema disso é que vai ficar extremamente lento, mas vai funcionar. Coisa que, por exemplo, em outros virtualizadores isso não vai acontecer, não vai nem funcionar. VMs com 64 bits somente virtualização em hardware. Então, esse caso aqui de virtualização por software só vai funcionar se o sistema convidado, VM convidado, sistema operacional convidado, for em 32 bits. É similar ao VMware Player, é a mesma ideia. Então tem uma console única de gerenciamento, se faz tudo aqui, se cria as máquinas aqui, New aqui cria máquinas, aqui tem a lista das máquinas criadas, tem aqui, por exemplo, os recursos da máquina, sistema operacional Windows 7, quanto de memória, se tem aceleração de processamento ou não tem, quanto de memória de vídeo, se vai ser só o áudio do hospedeiro, se tem um adaptador de rede ou mais. Então é bastante ágil o VirtualBox, bem interessante como uma ferramenta para virtualização de desktops. Em desktops, na verdade, não de desktops, em desktops. Aqui, outro exemplo, então, um painel aí mais organizado aqui, com diversas máquinas virtuais por categorias. Muito legal para poder explorar esse mundo de virtualização. Outra solução de virtualização que foge um pouco do que faz o Zen, que faz o VMware, que faz o Hyper-V, o VirtualBox, é o OpenVZ, que é o diminutivo aqui de Open Virtuoso, que é uma versão aberta da solução Virtuoso, permite o isolamento de instâncias de sistemas operacionais, o uso de containers, ou VPS, Virtual Private Server. O que são esses caras, na verdade? Qual é a diferença disso? Em vez de fazer uma virtualização usando virtualização total ou para virtualização, se faz um isolamento de uma versão do sistema operacional que roda como uma aplicação. Isso é similar, acontece no FreeBSD com Jails ou no Solaris com Zones. A vantagem maior é que se consome menos recursos da máquina e se consegue fazer um isolamento de disco, de processos, de memória entre servidores sem fazer o uso de recursos isolados. Na verdade, não é bem considerada virtualização verdadeira, devido a não virtualizar o hardware para o sistema operacional convidado. Algumas limitações são somente VMs com o sistema operacional Linux.
Ele é baseado num kernel modificado, mas a vantagem está aqui, é um baixo overhead de virtualização. Então a VM, em resumo, se comporta como uma aplicação, compartilhando recursos com o seu operação hospedeiro. Como exemplo, para você ver a escalabilidade disso, 30 VMs, cada uma delas com 512 MB de RAM e um quad-core com 8 GB de RAM. Como pode 30 máquinas virtuais com 512 MB de RAM e um quad-core com 8 GB de RAM? Na verdade, se aloca 512 como se fosse um processo que pode chegar até 512. Mas ele compartilha os 8 GB totais de memória com todas as VMs. Então, na verdade, se estiver rodando um Apache em cada uma dessas VMs aqui, eles estão compartilhando memória, que é, na verdade, a parte toda do executável do Apache que está em memória, ele é compartilhado com todos os outros processos. Então eu consigo reduzir muito o uso de recursos. Isso é muito usado em serviços de hospedagem, porque eu consigo alocar diversas VMs no mesmo hardware físico. Tem linha de comando, aqui está listando máquinas virtuais em execução, e tem um painel, que é o OpenVZ Web Panel, que não vem junto com o OpenVZ, é uma aplicação de terceiros, que facilita muito o gerenciamento. Consegue fazer toda a criação de máquinas, disponibilização de máquinas todas por aqui. As máquinas são criadas a partir de um template, de um modelo. Por exemplo, aqui tem um exemplo da Ubuntu 10.04. Então já existem esses modelos disponíveis no site do OpenVZ, ou podemos criar nosso próprio template e a partir daí criar as máquinas com a configuração que desejamos. Gerenciamento de recursos das VMs, os templates e os servidores. Interessante isso aqui. Imagine que a máquina esteja em execução e eu preciso aumentar o espaço em disco. Eu tenho 5 GB aqui. Eu simplesmente coloco 8 GB aqui e dou um save. Automaticamente a máquina passa a ter 8 GB. Memória, mesma coisa. Eu estou com 272, quero aumentar para 500 MB. Eu boto 500 aqui, save. Na hora já tenho os 500 MB. Essa facilidade de gerenciamento aqui, digamos que é única em relação aos as demais soluções. Outra coisa que eu tenho acesso irrestrito a essas VMs todas, sem saber o usuário administrador, sem nada. Eu simplesmente conecto na máquina, troco a senha, com um comando apenas no hospedeiro. Aqui tem os templates, tem diversos aqui, já tem com aplicações prontas, bem fácil de aplicar. Aqui tem um template de recursos, então pensando no lado se eu fosse um serviço de hospedagem, poderia ter aqui o meu plano básico, meu plano light e meu ilimitado. Quando eu crio a máquina, eu digo, esse cara aqui é o padrão Basic. O Basic corresponde a 512 MB de memória, 10 GB de disco, tantas unidades de CPU e por aí vai. Aqui eu vou mostrar rapidamente como é que se faz a instalação numa distribuição CentOS 6.3. Então, desabilitar o Security Enhanced Linux. Vocês podem fazer um teste no próprio VMware Player, em casa. Então, peguem o VMware Player, instalem o CentOS 6.3, 32 bits, definam 1 GB de RAM, 25 GB de disco. Aí vai depender de quantas máquinas forem criar, mas pelo menos 1 GB de RAM. Ativar o repositório do OpenVZ, baixar o repositório do OpenVZ. Aí ativar aqui esse cara lá no diretório de repositórios, no caso CentOS aqui /etc e um repos D. Instalar o kernel modificado e utilitários, então a partir da ativação do repositório, instalar o kernel do OpenVZ, instalar essas ferramentas de corte aqui e a parte de gerenciamento, fazer o download dos templates. Então lá tem o template de Debian 7 atualmente, CentOS 6, Ubuntu e por aí vai, e instalar o painel do OpenVZ. Com esses passos aqui vocês vão ter um sistema funcional do OpenVZ. A configuração de rede pode-se usar NAT, um NAT 1 para 1, então definir o IP interno do OpenVZ
para um IP externo, ou usar abertura de portas, ou usar bridge. Então tem várias formas de fazer isso aqui. Aqui tem um exemplo de comandos sem usar o painel, por exemplo, para criar uma máquina com identificação 101, com as configurações definidas no modelo BASIC com template CentOS 5. Seria isso aqui. exectl create 101, mais template, o nome do template e a configuração BASIC. Aqui para definir, por exemplo, o IP da VM, aqui para iniciar a VM, aqui muito interessante, para definir a senha do root. Eu posso fazer isso aqui, por exemplo, um usuário que do meu serviço de hospedagem, olha, perdi minha senha. Não tem problema, está aqui, ó. Estou zerando tua senha. Legal? Aqui, entrar na console da VM101. Se eu fizer esse comando aqui, vcctl enter 101, eu entro no prompt como root da máquina virtual hospedada. E aí, executo os comandos todos que devem ser feitos. Então isso aqui dá uma agilidade muito grande para quem faça esse tipo de serviço. Uma solução relativamente nova é o Proxmox VE, Virtual Environment. Essa empresa Proxmox fez o seguinte, ela agrupou duas soluções, OpenVZ e KVM, em uma única administração web. E definiu o seguinte, o OpenVZ é para convidados Linux, porque o OpenVZ só funciona com Linux, e o KVM para convidados Windows e outros. KVM é outra solução de virtualização, e agruparam isso num ambiente que tu consegue fazer migração de máquinas virtuais, balanceamento de carga, cluster, backup, restore, é baseado em Debian e licença GPL. Também existe assinatura de suporte pago, mas isso é opcional. Aqui tem um exemplo do ambiente, bem parecido com o ambiente web do OpenVZ, com máquinas aqui criadas. Tu tem esse ambiente todo aqui para fazer o gerenciamento. Claro, tem diversas opções a serem exploradas. A instalação é com uma ISO, bem simples, muito mais simples que o OpenVZ, que foi demonstrado anteriormente. Então, falando da questão da instalação, arquivo ISO, disponível para download aqui nesse endereço. Configura-se um storage opcional, pode-se usar o storage do próprio hospedeiro. Disponibilização de templates são os mesmos do OpenVZ, pode-se baixar lá. Pode disponibilizar arquivos ISO para instalação de outros sistemas operacionais, como Windows, FreeBSD, MS-DOS. E aqui tem um exemplo do acesso via web. Ele usa VNC para fazer esse acesso aqui. Então, a partir do ambiente web, se faz o gerenciamento. Essa solução é bem legal. É uma otimização do OpenVZ com um ambiente bem fácil de gerenciar. A questão do storage, que é o papel do armazenamento centralizado, permite fazer o balanceamento de carga e redundância dos sistemas hospedeiros. Por quê? Porque o disco das máquinas virtuais vai estar num lugar único. Então, meus hospedeiros, eles podem ser como se fossem servidores de aplicação. Eu instancio uma máquina virtual num hospedeiro, que na verdade eu estou carregando a parte de processamento de memória no meu hospedeiro, e meu disco eu busco da rede do meu storage. A disponibilização desses arquivos é feita ou por NFS, ou iSCSI, ou 5Channel, depende do tipo de storage, esses aqui são os mais comuns. Podem ser usados dispositivos otimizados para storage, ou até servidores comuns. Desde que eu tenha redundância, eu posso usar um servidor com discos e armazenar em rede as minhas máquinas virtuais. Não se aconselha a fazer isso num ambiente crítico. Se aconselha a adquirir um storage com maior capacidade de armazenamento, com discos de melhor confiabilidade, de melhor desempenho. Mas nada impede, conceitualmente funciona. A diferença então desses caras, appliances de servidores comuns, principal, quantidade de discos suportados e na confiabilidade dos equipamentos. Outra diferença é o preço. Então, falando nisso, aqui tem um exemplo, né, de como fica essa arquitetura aí. Eu tenho os hospedeiros, máquinas virtuais em execução, e os discos dessas máquinas estariam num armazenamento centralizado, usando a rede para poder disponibilizar. A questão de fazer migração, eu poderia pegar esta VM aqui, dar um pause nela aqui, transferir para esse hospedeiro
e esse hospedeiro lê o disco daqui. Então o disco não foi transferido. Meu disco pode ter 100 tera, ele está aqui. Mas a minha máquina virtual ela é parada, distanciada aqui de novo. O meu usuário que está acessando esse cara aqui nem percebe isso. Então alguns exemplos de soluções para storage em hardware comum. Então aqui a solução é software. FreeNAS, por exemplo, é uma distribuição otimizada para ser storage, para ser compartilhamento, para fazer compartilhamento de arquivos. Posso rodar ela num servidor comum, sem problema. Todo ponto único de falha é um problema crítico numa rede. Então eu teria que fazer redundância disso. Para isso eu tenho, por exemplo, a ferramenta GlusterFS, que permite fazer um RAID 0 ou 1 em rede. O que é isso? Eu posso pegar diversos hosts e fazer redundância e agrupamento de volume com máquinas comuns. Se eu tirar, por exemplo, 2, 3 máquinas desse meu conjunto, não para meu armazenamento. Posso também acrescentar mais discos a quente. Então eu tenho um volume X, eu preciso de X mais 10, eu posso instalar esses 10 sem parar nada. Uma solução bem legal, o GlusterFS. Ou posso simplesmente pegar uma distribuição Linux qualquer, ou Windows até, e disponibilizar discos usando a NFS e a SCSI. Não recomendo fazer exatamente isso. O ideal seria fazer isso com redundância, usando, por exemplo, soluções como o DRBD, usando, por exemplo, Heartbeat e outras, para não ter apenas um ponto único de falha. Exemplos de valores aqui, de storage, por exemplo, um storage da Dell com 14 tera de capacidade, por volta de 64 mil. Por que é tão caro isso? Esses discos aqui custam por volta de R$2.000, R$2.500 cada. Outra solução, Supermicro NAS Super Server, suporta até 12 discos SATA de 3 tera. Então, ele pode ir até 36 tera com disco SATA. O valor aí por volta de 24 mil com 12 tera. Por que tanta diferença? Primeiro, os discos aqui são SAS, tem um desempenho muito melhor. Muito mais confiáveis esses discos aqui também, né? Mas ambas soluções dependem de uma coisa muito importante, da rede para chegar até esses discos. Se eu não tenho uma capacidade na minha rede para usar o desempenho desses discos, eu vou ter um gargalo de acesso aos meus arquivos, que vai ser a rede. E não adianta fazer nada no storage aqui. O que eu posso ter na minha rede? Eu posso ter enlaces a 10 gigabit. Eu posso ter múltiplas interfaces de rede a 10 gigabit nesse storage. E isso vai me ajudar e muito no desempenho total da minha solução de virtualização. Então, tudo isso aqui tem que andar casado. Eu tenho que ter uma rede com capacidade, com desempenho, para poder fazer alto desempenho usando soluções em storage. Isso aqui já é um nível um pouco acima da média das redes que se tem, por exemplo, comumente aí no comércio e empresas de pequeno e médio porte. Considerações finais. A primeira delas, virtualização de servidores é imprescindível na infraestrutura de TI. Quem não virtualizou ainda seus servidores, vai fazer isso aí em um curto espaço de tempo. Não todos os servidores, mas algumas das soluções com certeza. Por redução de custo, redução de espaço, por facilidade no gerenciamento. Então são vários fatores que levam à virtualização. Outra coisa importante é a virtualização de desktops, que já é uma realidade. Então eu vou ter o meu desktop, eu vou ter meu thin client, na verdade, vou voltar àquela velha história. Eu tenho um cliente magro que conecta num servidor que me disponibiliza um desktop virtual para mim usar. O conceito é antigo, certo? Mas com o desempenho que se tem hoje da rede, dos virtualizadores, dos thin clients, isso passa a ser bem interessante. Existem diversas ferramentas de virtualização disponíveis com características similares, conceitualmente similares. Então, um hospedeiro, as máquinas convidadas, um storage, configurações de rede, todos vão ter. O que tem diferença de um para o outro? O
questões, por exemplo, de compatibilidade com o hardware físico, de homologação do sistema que vai ser virtualizado. Alguns sistemas não permitem ser virtualizados, sistemas comerciais não permitem, por uma série de motivos. Então, não é tudo que pode ser virtualizado, porque às vezes até a questão de licença de um sistema legado não permite isso. O OpenVZ Proxmox é ideal para uso em plataformas Linux. Então, LAMP, Linux, Apache, MySQL e PHP. O gerenciamento é bem simples, baixo consumo de recursos de máquina hospedeira. Aconselho a fazer uma experiência, testar isso. É possível testar com o VMware Player no desktop. Faça essa experiência para vocês verem como funciona essa questão de virtualização de servidores. Por último, a questão do Zen Server, que na versão 6.2 possui recursos avançados para a administração das VMs de forma gratuita. Na minha opinião, é a primeira opção para quem está pensando em fazer virtualização em uma escala maior de servidores, por não ter custo de licença inicialmente, mas existe a opção de suporte pago. Tem diversos profissionais com experiência no mercado aí que podem ajudar, tem vasta documentação, e como todas as soluções aqui, pode-se fazer virtualização do hospedeiro dentro do VMware Player, por exemplo, para poder testar. Ninguém vai botar em produção uma coisa dessa, mas é possível pegar o Zen Server, o VMware SX, o Hyper-V, instalar no VMware Player e virtualizar o virtualizador, para poder se ambientar e fazer seus testes. Óbvio que desempenho não vai ser o teste, mas de funcionalidade dá para fazer. O VMware SXi é uma ótima solução para virtualização, porém não possui diversos recursos importantes e tem limitações para o uso dos recursos de hardware. Então essa solução aqui ela é gratuita também, fácil de gerenciar, mas tem algumas limitações. Por exemplo, limita uma CPU 32 GB de RAM. A licença não é das mais baratas, mas essa solução aqui atende a grande parte das redes, porque tu consegues tranquilamente virtualizar talvez todo o parque de servidores num único hospedeiro com 32 GB de RAM. Caso não seja possível, é possível instalar um próximo VMware SX e aí sim virtualizar o restante. Então é uma solução bem interessante também para poder se fazer. Então tudo se resume em testar, botar para funcionar. Essa é a minha dica aqui sobre virtualização. As referências, então os sites da OpenVZ, a parte do Zen, a história do Zen está aqui, o VMware, a empresa VMware, Hyper-V. Aqui tem um guia bem interessante do Hyper-V, quem está interessado aí na parte básica do Hyper-V. Tem cursos do Microsoft Virtual Academy também sobre o Hyper-V. VirtualBox aqui, que eu aconselho a baixar e utilizar. Proxmox, mesma coisa, para se ter uma noção, digamos, mais palpável aí do que dá para fazer com virtualização e ver se encaixa na solução de cada um aí, quem está precisando de fazer isso.